Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai finalmente continuar o nosso projeto Full Stack. Para quem não sabe, no vídeo passado a gente criou o nosso back-end, né? A gente iniciou aí um projeto Full Stack, onde a gente vai criar o nosso back-end, o nosso front-end, né? E integrar os dois. Então no vídeo passado a gente já criou o nosso back-end, a gente utilizou o Docker, foi bem legal, tem bastante conteúdo lá. Então se você ainda não viu, dá uma conferida lá porque vai ser bem importante para acompanhar esse vídeo aqui. Beleza? E antes de mostrar aqui como está funcionando para vocês, eu queria dizer o seguinte: eu não fiz esse projeto da forma mais simples que dava para fazer, porque o intuito é mais que a gente consiga praticar alguns conceitos um pouco mais complicadinhos ali, principalmente no JavaScript, beleza? Então aqui é um app relativamente simples, né? Uma listazinha de tarefas. A gente poderia fazer isso aqui de uma forma bem mais simples, bem mais rápida até, mas a ideia é que a gente consiga praticar aí mais conceitos interessantes, principalmente ali no JavaScript. A gente vai ver bastante coisa legal também de CSS, mas praticar mais ali o JavaScript, beleza? E que tecnologia a gente vai utilizar, né? A gente vai utilizar React aqui? Não, a gente vai fazer com HTML, CSS, JavaScript puro mesmo, tá? Porque para quem está começando agora é um processo um pouco mais simples ali. Geralmente quem está começando tem contato com o React, costuma ficar mais confuso ali com alguns conceitos. Por isso a gente vai fazer mesmo com HTML, CSS, JavaScript puro, beleza? Mas para quem está um pouco mais avançado, já está praticando no React, pode ficar tranquilo que em breve a gente vai ter bastante conteúdo sobre o React, beleza? Fechou então, deixa eu mostrar para vocês como está funcionando. Então aqui eu tenho uma task cadastrada no nosso banco de dados, beleza? Isso daqui já está salvo no banco de dados, o nosso back-end aqui já está rodando, né? No decorrer do vídeo eu vou iniciar aqui com vocês o nosso back-end, tá? Mas não vou passar por muitos detalhes, porque a gente já tem um vídeo inteiro construindo o nosso back-end. Então aqui o nosso back-end já está rodando, essa task já está cadastrada lá no nosso banco de dados. Então eu vou cadastrar uma task nova aqui, por exemplo, deixar o like no vídeo. Então eu posso tanto salvar pressionando Enter ou clicando aqui no botãozinho de mais. Então eu vou dar um Enter aqui. Tá lá, ele já trouxe para cá a task, ele já pega aqui a data, beleza? A data que a gente salvou essa task, e tem um select aqui para a gente poder alterar o status dessa task também, como status pendente. Aqui tem as outras opções, beleza? Por exemplo, se eu botar em concluída, aí aqui já está tudo sendo refletido lá no nosso banco de dados, beleza? Aqui a gente pode fechar essa aba, abrir de novo, tá tudo certinho salvo lá no nosso banco de dados. Inclusive, por exemplo, posso adicionar outra task aqui, a gente pode excluí-la e também a gente consegue editar. Então se eu clico aqui no lapisinho, por exemplo aqui, olha só, ele traz um novo input aqui para a gente poder digitar aqui o título da nossa task. A gente não consegue, né, editar a data que ela foi criada, beleza? A gente consegue editar aqui o título, então posso pôr qualquer coisa e aqui eu pressiono Enter e ele edita, beleza? E aqui a gente, como eu já demonstrei, a gente pode mudar também aqui o status. Tudo isso está sendo refletido lá no nosso banco de dados. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Tem bastante coisa interessante sobre JavaScript que a gente vai ver aqui. Espero que vocês gostem e vamos lá. Então beleza, pessoal, já estou com o meu Visual Studio Code aqui aberto na pasta do nosso projeto. Foi aqui que a gente parou no vídeo passado, onde a gente criou o nosso back-end, beleza? Então a gente tem a pasta raiz do nosso projeto e a pastinha onde a gente criou o nosso back-end aqui. E agora, antes da gente iniciar o nosso front-end, a gente vai ter que fazer uma pequena alteraçãozinha aqui no nosso back-end, tá? Que é o seguinte: a gente fez a nossa API, beleza, estava funcionando, só que a gente precisa liberar o acesso à nossa API, tá? Não é só subir a API lá ao nosso servidor que qualquer cliente vai se conectar na nossa API e vai poder utilizar, beleza? Claro, se a gente quiser liberar isso para todos, a gente consegue, mas é justamente isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai liberar esse acesso, né, para algum cliente poder utilizar a nossa API. Como é que a gente vai fazer isso? É o seguinte: primeiro a gente vai ter que instalar uma dependênciazinha nova. Então eu tô aqui na pasta raiz do nosso projeto, eu vou entrar aqui na pasta do nosso back-end, tá? E beleza, depois de entrar no nosso back-end aqui, a gente vai instalar uma dependência nova, como eu falei. Então npm install, o nome da dependência é cores, beleza? Então npm install cores e vou dar um enter e ele vai fazer a instalação pra gente. Pronto, é rapidinho, é fácil aqui. Vou limpar aqui o terminal.
Beleza, a gente pode fechar. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vocês podem ver que teve alteração aqui no nosso pack de JSON, né? Agora aqui o CORS consta nas nossas dependências aqui do nosso projeto. Vamos lá no nosso app.js, que a gente está utilizando algumas coisas, né? Então a gente utilizou um método JSON aqui do Express para a gente poder tratar JSON. A gente está utilizando nossas rotas. E agora a gente vai utilizar o CORS também. Então aqui em cima eu vou importar o CORS, tá? Então const CORS igual require CORS. E beleza, agora a gente vem aqui, agora a gente vai fazer o nosso app usar o CORS também. Então, pronto, use, a gente vai passar CORS e executar aqui, tá? Aqui dentro a gente poderia passar uma série de parâmetros, né? Passar alguns parâmetros e algumas configurações para definir qual é o servidor, qual é o host que vai ter acesso à nossa API, tá? Fazendo isso daqui, dessa forma, sem passar nada, a gente está liberando basicamente para todos, tá? Então, vamos deixar assim, eu vou salvar e fechou. É isso que a gente tinha que fazer aqui no nosso back-end, tá? Então vamos fechar tudo aqui. Vamos aproveitar aqui e vou comitar junto com vocês. Então eu vou dar um git add para adicionar essas alterações. Um git commit add CORS. Agora sim, a gente pode iniciar aqui com a nossa estrutura de pastas do nosso front-end, beleza? Então vamos lá, vou clicar com o botão direito, criar uma nova pasta. A gente vai criar o nosso front-end. Show de bola. Agora a gente vai criar mais duas pastas, né? Uma para salvar aqui o nosso CSS e outra para salvar o nosso JavaScript. Beleza. E aqui já vou criar um arquivo, né, na raiz aqui do front-end, o nosso index.html. Beleza? A gente já pode inclusive criar aqui o nosso CSS. Então vamos lá, style.css. E aqui no JavaScript, vamos criar o nosso script.js. Beleza, show de bola. Pode fechar aqui o CSS do JavaScript por enquanto. E a gente vai iniciar aqui com o nosso HTML, beleza? Eu vou recolher aqui, tem um pouco mais de espaço. Vou utilizar aqui um recurso do VS Code, então a gente vai pôr uma exclamação e dar um Enter aqui. Ele já vai trazer o esqueleto básico aí do HTML pra gente. Vamos mudar aqui para PTBR, né? Vou fazer um site aí português. Beleza, show de bola. A gente pode agora mudar aqui o nosso título. Vamos pôr lista de tarefas, beleza. E vamos fazer os imports aqui dos nossos arquivos, tá? Vamos usar o link. Essa link, a gente tem algumas opções aqui também, né? O VS Code facilita bastante isso pra gente. Então, vou colocar aqui em CSS. Ele já vai trazer aqui, só que nosso arquivo está lá em ponto barra na pasta CSS, o arquivo style.css. Beleza. Aqui, como em alguns outros vídeos, a gente importava sempre o script aqui no head, né? Vamos fazer diferente dessa vez, vamos importar aqui no final do nosso body, tá? Não vai mudar nada, mas só uma maneira diferente da gente importar o nosso script. Então, script, vamos pro source, vamos lá, ponto barra, js, script.js. Salvei e beleza, show demais. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui nos nossos arquivos, né, e vamos iniciar um servidorzinho aqui com o Live Server, né? Para quem não conhece, o Live Server é uma extensãozinha aqui do VS Code, ó, se eu vir aqui, essa daqui, ele cria um servidorzinho web pra gente poder rodar o nosso arquivo local, beleza? Então, se você não tem ainda, instala aí Live Server. Então, eu vou aqui no nosso arquivo index.html, vou clicar com o botão direito e abrir com Live Server. Beleza? Ele já vai iniciar aí o nosso projeto pra gente. Aqui não tem nada, porque a gente ainda não fez nada, só o nosso título aqui. E aqui eu já deixei separado para mostrar para vocês essa página aqui do Google Fonts, né, dos ícones, Material Icons, que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar aí no nosso projeto para a gente colocar os íconezinhos lá de editar, o íconezinho da lixeira, beleza? Então é muito simples de usar aqui, vocês acessam aí fonts.google.com/icons e aqui é só clicar no ícone que você quiser. Pode até pesquisar aqui pelos ícones, por exemplo, pesquisar por edit, só que a gente tem um lápisinho que eu utilizei lá no nosso projeto. Então só clicar no ícone, vem aqui, copia aqui o link, tá? Então vou copiar aqui. Vou voltar lá no nosso projeto e vou colar aqui abaixo do nosso CSS, tá? E para utilizar o ícone é bem simples também. Cliquei no ícone, basta copiar esse span. Então vou copiar ele aqui para a gente testar. Vou voltar aqui no VS Code e vou colar aqui no nosso body. Então vamos ver lá na nossa página como tá. E daqui já tem o íconezinho também. Então já importa aí esse CSS aqui que a gente vai utilizar para estar pegando os ícones, beleza? Então vou voltar aqui, vamos tirar aqui por enquanto, a gente não vai precisar agora. E beleza, vamos lá criar a nossa estrutura aqui no nosso HTML. Primeiro eu vou fazer o seguinte, dentro do nosso body
a gente vai criar uma tag main. Dentro dessa tag main a gente vai colocar todos os elementos que vão fazer parte do nosso projeto, beleza? Primeiro de tudo, vamos criar aquele inputzinho lá de texto para a gente inserir, né, uma nova tarefa, beleza? Então vamos criar um form aqui, um formulário novo, beleza? Pode tirar o action por enquanto e vamos colocar uma class nele para a gente poder estilizar ele depois. Uma class add form, o formulário de adicionar uma nova task. Dentro desse formulário a gente vai colocar o nosso input, vai ser do tipo texto mesmo, tá? A gente pode pôr aqui um placeholder, né, para aparecer uma mensagenzinha lá. Vou colocar adicionar tarefa, beleza. E aqui a gente pode já colocar uma class também, né, para a gente poder estilizar esse input mais tarde lá no nosso CSS. Então vou chamar ele de input task, beleza, fechou. E aqui a gente vai utilizar um botão também, né? Lembra que além do input tem um botão também para a gente poder clicar e adicionar. Então vamos criar um botão normal aqui. O tipo dele vai ser button, só um maisinho aqui mesmo, beleza? Então vou salvar, vamos dar uma conferida lá como é que tá. Tá aqui, deixa eu dar isso para cá e vamos afastar aqui para a gente ir vendo o que a gente está fazendo, né? Fechou. Então, por enquanto é isso que a gente tem, hein? Só o nosso formulário com o input e um botãozinho. Agora a gente vai criar, aqui abaixo do nosso form, uma tabela. Vai ser nessa tabela que a gente vai listar nossas tasks. Então, table. Primeiro que a gente precisa do cabeçalho da nossa tabela, né? Onde ali vai ter os cabeçalhos das colunas. Então, vamos criar uma t-head, né? De table head. Beleza, dentro desse table head a gente vai criar uma linha nova, então vamos pôr uma tr aqui, beleza, deixa eu juntar mais aqui. Dentro dessa linha a gente vai criar ali as nossas colunas, tá? Então vamos criar um th e aqui, por exemplo, vai ser a tarefa. Vou duplicar aqui e aqui já vai ser criada em, vou duplicar aqui, o terceiro vai ser status e o quarto a gente pode pôr aqui ações, por exemplo, né? Onde vai ter ali os botões de editar e excluir. Se eu salvo isso, a gente tem isso daqui. Fechou. Então esse é o cabeçalho da nossa tabela, beleza? E agora a gente precisa criar o corpo da nossa tabela. Eu vou criar aqui então um t-body, beleza? Pra gente pôr aí o corpo da nossa tabela. Vou salvar, beleza. Então agora a gente vai criar um exemplo, né, de uma task aqui, tá? Pra gente poder estilizar. Como que vai ser um item de task, pessoal? Aqui vai ser, a gente vai ter alguns elementos, beleza? Então, primeiro de tudo, a gente vai criar uma linha nova. Então, uma tr, beleza? Então, cada linha dessa daqui, a gente precisa ter td aqui. Então, vou pôr aqui. Beleza, agora ficou certo. Cada linha dessa daqui vai representar uma task. Então, a gente vai criar aqui na mão uma primeiro, pra gente saber qual é a estrutura que a gente vai ter que replicar lá no JavaScript depois, tá? Então, vamos criar aqui essa linha. E aqui na primeira coluna, a gente vai ter aqui, ó, o título da tarefa, beleza? Então vamos colocar, por exemplo, título da task, salvar, beleza, fechou. Vou duplicar isso daqui e aqui, ó, na segunda coluna a gente vai ter a data que ela foi criada, tá? Então vai ser nesse estilo aqui, então 0 de janeiro de 2023. 3 horas da tarde, beleza, tá aí, vamos para a próxima. Então vou duplicar aqui de novo e aqui o terceiro já vai ser o status, né? Lembra que o status é um select que a gente pode selecionar entre incluído, pendente, né? Beleza? Então vamos criar esse select aqui. Então vamos criar o nosso select. Precisa de name nem ID. Se eu salvo aqui, já ficou o select aqui sem nada. Então a gente vai pôr as nossas opções, beleza? Então option. Cada option vai precisar de um valor, então vamos pôr aqui um value. Esse valor vai ser cada uma das opções que a gente vai ter para os nossos status. Então a primeira vai ser pendente. Ó, perceba que se eu colocar só o valor, aqui também não vai aparecer nada, né? Então, mas a gente tem uma opção aqui, viu? Já a gente precisa pôr alguma coisa aqui para poder mostrar aqui, né, para o cliente. Então eu vou colocar aqui a mesma coisa, pendente, beleza, show de bola. Aí eu vou duplicar aqui mais 2 vezes e aqui, ó, a gente vai colocar agora em andamento e o último vai ser concluída, beleza. Agora a gente já tem o nosso select aqui do status. Agora, por último, falta a última coluna aqui. A gente vai ter os nossos botões de ação, né? Então, ó, aqui é a quarta coluna. A gente vai criar uma nova coluna aqui, uma nova TD. Dentro dessa TD a gente vai ter 2 botões, certo? Então, vamos criar logo aqui. Vou criar um botão e outro botão.
Beleza, show de bola. Então lembra dos ícones? A gente vai utilizar eles agora. Então vamos aqui, ó, icons. Vou clicar aqui no ícone de editar. Vou copiar esse span aqui. Vou colocar aqui no primeiro botão, beleza? Eu vou só dar uma formatada aqui. Beleza. Vamos botar aqui em linha também. Beleza, show de bola. A gente já tem o nosso primeiro botão. Agora vamos procurar aqui o ícone da lixeira. Vamos pesquisar aqui. Vou botar delete, por exemplo. Aqui já apareceu. Vou usar esse mesmo, vou só copiar aqui o span de novo e vou pôr aqui dentro do nosso botão. E fechou. Agora a gente já tem os nossos dois botões. Vamos colocar também aqui nesses botões uma classe, né? Então, para a gente poder estilizar ele mais tarde. Então, classe btn action. Beleza? Então, vou copiar essa mesma classe do outro botão aqui. E fechou. Esse é o HTML que a gente vai precisar fazer, né? Aqui a gente já tem nossa tabela, a gente já tem o modelo aqui de como vai ser uma task, né? Então, cada linha dessa daqui vai ser uma task. Então, olha só, cada linha é uma task, beleza? Então, a gente já pode, inclusive, estilizar isso daqui e depois a gente vê como que a gente faz para gerar esse HTML aqui lá no JavaScript, beleza? Show de bola, então. Vamos lá, vamos começar a estilizar isso daqui e deixar isso daqui bonitinho. Aqui está os nossos elementos, a gente já colocou algumas classes, agora vamos deixar isso bonito. Vamos aqui, segurar Ctrl e vou clicar aqui no nosso link para ele abrir o nosso style.css, beleza? Aqui a gente vai fazer o seguinte, vou aumentar aqui por enquanto. Primeiro de tudo eu vou importar uma fonte aqui que a gente vai utilizar, beleza? Vou colocar aqui o código, é uma fonte que eu peguei lá do Google Fontes, para deixar o nosso projeto aí com uma cara mais legal, beleza? E agora a gente vai fazer aquele resetzinho básico, tá? Então, asterisco aqui em tudo. Vamos pôr aqui uma margem 0, um padding 0 também, um box sizing border box. E eu vou colocar esse fonte family aqui, que é a fonte que eu importei aqui em cima, beleza? Fechou, vou salvar aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui. Então aqui já mudou, já alterou aí, já alterou a fonte, já tirou as margens, beleza? Então é isso. Outra coisa que a gente vai fazer aqui no nosso body é mudar a cor de fundo, beleza? Então a gente vai pôr aí um azul um pouquinho mais legal. Então asterisco, vou usar esse código aqui, 0099FF, beleza? Vai ficar isso daí. E agora vamos alterar aqui a nossa tag main, tá? A gente vai ter o nosso body que vai ser azul, a nossa tag main vai ser uma janelinha aqui branca, né, na frente. Beleza? Então vamos fazer isso aí, vamos mudar a primeira cor, background color, eu vou pôr FFF mesmo, vai ser branco. Vamos colocar para as bordas ficarem arredondadas, então border radius 8 pixels. Vamos colocar um padding de 30 pixels, um pouco menos, vai. Vamos pôr um padding de 20 pixels aqui. E vamos dizer que o nosso tag main aqui vai ocupar apenas 90% da largura da tela, tá? Vai gerar esse espaço aqui pra gente. E agora a gente consegue centralizar esse elemento aqui, tá? Então vamos usar margem. Então vamos pôr em cima. Lembra dos valores? Então a gente pode pôr aqui um valor, 2 valores, 3 valores e 4 valores. Então 4 valores quer dizer cima, direita, baixo, esquerda. Ou a gente pode pôr 2 valores que vai valer tanto para cima e baixo, direita e esquerda, tá? Então em cima e baixo eu quero 0 e na direita e na esquerda eu quero uma margem automática. Então vou salvar, ele vai deixar aqui pra gente, vai já centralizar. Na verdade não vou deixar 0 aqui, vou botar um espacinho ali. Então 40 pixels pra gente ver, depois para ele descer um pouquinho aqui do topo. Beleza, show de bola. Vamos pôr também uma sombrazinha aqui, então vamos pôr um box shadow. Aqui vai ser 0 de deslocamento, aqui já vai ser 4. Aqui é o x e o y, eu vou querer 0 de deslocamento no x, 4 no y. Aqui já é o tamanho da sombra, então tá 8 pixels. E aqui o que eu vou usar vai ser um preto, porém eu vou utilizar aqui, ó, RGBA. Que aqui vai ser os valores RGB mais o alfa, tá? O alfa seria a transparência, então eu vou botar 0, 0, 0, que já dá o preto. E agora eu posso colocar aqui um valor para transparência, então eu vou colocar aqui, ó, 0.1. Então vai ficar bem sutil aqui, vai ficar bem transparente. Por exemplo, se eu colocasse 1, olha só, fica bem mais forte, né? Então vamos deixar aqui 0.1, vai ficar uma cor bem mais transparente e vai dar uma sombrazinha legal aqui pra gente. Beleza? Agora a gente pode começar a estilizar aqui nossos elementos. Vamos começar aqui pelo nosso formulário. Nosso formulário aqui de adicionar uma nova tarefa. Então lembra que aqui no nosso HTML a gente colocou a classe addForm. Então vamos utilizar ela agora para estilizar. Então para a gente estilizar uma classe, né? A gente coloca o ponto, nome da classe. E vamos lá.
Primeiro de tudo, eu quero que esse formulário ele tenha um display flex, então display flex, beleza? A gente vai colocar também uma margem bottom, tá? Para separar um pouquinho aqui da nossa tabela, né? Então vamos colocar aqui 50 pixels. Beleza, separou mais aí. Agora a gente pode pôr aqui um gap de 15 pixels para separar aqui um pouquinho o botão do nosso input, beleza? Vamos deixar aí 15 pixels e vamos pôr também um width de 100% para ele ocupar aqui 100% do nosso container aqui. É isso, agora vamos estilizar aqui o nosso input propriamente dito, tá? Então é o seguinte, a gente tem um único input no nosso projeto. Na verdade a gente vai ter dois, né? Quando a gente clicar aqui no botão de editar, a gente vai ter um input aqui, tá? Mas a gente pode fazer o mesmo estilo desse input aqui para esse daqui, beleza? Para a gente não ficar editando tanto esse quanto esse separadamente. Então a gente pode editar aqui, ó, a nossa tag input. É um pouco perigoso quando você fazer isso daqui, não é muito recomendado. Mas como o nosso projeto não é grande, não tem muitos elementos, e a gente sabe com certeza quantos inputs vão ter, a gente pode fazer isso aqui tranquilamente, beleza? Então a gente vai ter só esse input aqui e eventualmente quando a gente for editar uma task, a gente vai ter outro input. E não tem problema desses dois inputs ficarem com o mesmo estilo, beleza? Então vamos editar aqui a nossa tag input diretamente. Primeiro eu vou botar um width de 100%. Beleza, vai ocupar aí todo o espaço. Diminui um pouco o zoom aqui. Vamos aumentar. Beleza. Então ele vai ocupar aí todo o espaço. Eu vou colocar aqui a propriedade flex com o valor de 1. Para o nosso input, sempre que possível, ele vai ocupar 100% da tela disponível para ele. Tá? Ele não vai amassar outros elementos na tela. Então, se esse botão tiver um espaço que ele está ocupando, o nosso input vai utilizar 100% do que tiver disponível para ele. Então, vamos deixar aí flex 1. Vamos pôr um padding aqui também. Então, padding de 15 pixels. Vamos pôr uma borda de 1 pixel sólida. E vai ser um cinza aqui, um hashtag DDD. Agora vamos arredondar um pouco as bordas desse input. Border radius de 5 pixels, as bordinhas arredondadas. Quando a gente seleciona, ele fica com essa linha azul, né? Essa borda azul. Então vamos tirar isso. Dá um outline, none. Beleza, já ficou. Vamos definir o font size desse nosso input para um rem. Aqui, ó, já ficou maior. E aqui a gente pode colocar o nosso font weight, né, o peso da fonte, pode pôr 600 aqui, ficar um pouco mais negrito. Beleza, agora a gente vai editar aqui o nosso botão, né, o botão do nosso formulário. Inclusive, vamos voltar no nosso HTML e o tipo desse botão aqui, a gente vai pôr um botão do tipo submit, porque esse botão vai ser utilizado para enviar o nosso formulário, beleza? Então a gente pode pôr aqui o tipo para submit. Vou deixar aí. Vou vir aqui em Styles, a gente vai então estilizar esse botão. De novo, eu sei com certeza que esse vai ser o único botão do tipo Submit do nosso projeto, tá? Então a gente pode estilizar aqui direto a tag, só que com um detalhe, né? A gente tem vários outros botões aqui. Então, mas esse é o único do tipo Submit que a gente vai utilizar. Então a gente pode especificar isso. Então, button, a gente passa o type dele aqui. Então a gente pode passar aqui Submit. Tudo que a gente fizer aqui só vai mexer nesse botão aqui. Então vamos lá. Background color. A gente vai utilizar uma cor, mesmo que a gente usou no nosso body. Vamos pôr um height de 50 pixels, um width também de 50 pixels, tá? Para ele ficar quadradinho ali. Vamos botar um border none para tirar essas bordas que ele tem e um border radius para arredondar as bordas. Então, border radius 5 pixels também. A cor do texto do nosso botão vai ser branco, color FFF. Font size também a gente vai pôr aqui um pouquinho maior, 1.7 rem. Ó, ele também vai ter um display flex para a gente poder centralizar certinho aqui esse texto, tá? Então vamos pôr um display flex, vamos pôr um align item center e agora vamos botar um justify content center também. Aí ele vai ficar centralizado aí certinho. Vamos pôr aqui então o font weight também para aumentar um pouco o peso dessa fonte. Só um pouco, vamos pôr 500 aqui, beleza. Tá aqui o nosso botão. Agora vamos mudar o cursor, cursor pointer, para quando a gente passar o mouse aqui, ficar com a mãozinha, beleza? Fechou então o nosso formulário, tá todo editadinho aqui, estilizado, certinho. Agora vamos começar a estilizar aqui a nossa tabela, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos pôr aqui as bordas, né? Editar aqui as bordas. Então borda, collapse. E vamos pôr um width de 100% para ela ocupar 100% do espaço disponível aqui também. Beleza, é isso que a gente vai fazer na nossa tabela. Agora a gente vai estilizar os elementos mais internos, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aqui nosso TD, tanto o TD quanto o TR, na verdade o TH, né?
porque aqui ó, o TD seria a nossa coluna aqui e o TH também seria a coluna, só que seria essas colunas aqui de cabeçalho, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pôr aqui um padding, 10 pixels em cima e embaixo e 15 pixels na direita e na esquerda. Vamos pôr uma borda de 1 pixel, solid, hashtag DDD também, salvar aqui, já ficou melhor aqui. E vamos alinhar esse texto no centro. Então, text align center. Beleza? Salvei. Fechou. Ficou assim. Agora a gente vai editar um pouquinho esse texto aqui, tá? Então, vamos lá somente no TD agora. E vamos pôr uma fonte. A cor dessa fonte vai ser 333. Beleza? E o font weight, a gente vai pôr aqui um font weight, um peso. Vamos pôr um pouco mais negrito, tá? Então, 600 aqui. Beleza? Ficou assim. Fechou, é basicamente isso daqui, só que tem um detalhe, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no nosso HTML, eu vou minimizar aqui a nossa linha, então lembrando que cada linha dessa representa uma task, certo? Então a gente tem uma task aqui, a gente tem uma linha aqui, eu vou copiar isso daqui e vou colar aqui algumas, tá? Então beleza, ficou assim, pra gente ver o que a gente vai fazer agora. Então a gente vai vir aqui, então lembra que cada linha dessa daqui é uma TR, beleza? Então é nela que a gente vai fazer o seguinte. Então a gente vai na TR. E por exemplo, eu posso colocar aqui um background, né, na nossa TR. Beleza. Porém, eu quero fazer aquele estilo de que fica uma e depois aqui fica um pouco mais escura, sabe? Então a gente vai alternando aqui entre as linhas, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Ó, eu vou botar a cor, vai ser um F5, F5, F5. Vai ser um cinza bem clarinho, beleza? Só que mudou todas, certo? Eu não quero isso, eu quero ir alternando. Então, a gente vai colocar aqui, ó, TR, a gente vai utilizar a pseudoclass enésimo, filho, então, NTH child, e a gente vai dizer aqui qual é o elemento que a gente quer aplicar esse estilo. Por exemplo, eu posso colocar aqui no elemento 2, certo? Eu vou salvar, olha só, ficou aqui, certo? Na nossa segunda TR. Posso colocar aqui o elemento 3 também, se eu salvo, ficou aqui agora. Então, eu quero que fique alternando, tá? Então a gente vai pôr aqui a palavrinha even, tá? De par. Se eu salvo, tá lá, de par, beleza? Então a gente tem a primeira TR, a segunda é par, então ficou terceira e quarta. Então ele vai ficar assim alternando, beleza? A gente pode até vir aqui, eu vou dar Ctrl Z e vou deixar só aqui, a gente já tinha aqui só um. Vou salvar. Agora a gente vai estilizar o nosso select. Vamos voltar lá. Aqui no nosso CSS e vamos lá direto na tag select. Como eu disse, a gente só vai ter esse select aqui, então a gente pode estilizar aqui. Select, beleza, vamos ter um width de 100% do espaço que ele tiver disponível. Salvar aqui, show. Vamos botar, tirar as bordas, então borda none, não vai ter nenhuma borda. Beleza, ficou assim. Vamos pôr um padding também, um padding de 10 pixels e vamos aproveitar que já pôr um border radius para deixar ele mais arredondadinho também. Então 8 pixels, ele ficou assim. Vamos mudar um pouco a fonte, então font weight vai ser de 600, beleza. E agora, como vocês podem ver aqui, tá tudo minúsculo, certo? Então a gente pode fazer uma mudança também. Então text transform, a gente vai usar aqui o capitalize, beleza? Que aí ele vai deixar a primeira letra maiúscula. Vamos mudar a cor desse select, então vamos botar um background color, vai ser EB. Salvei, ficou aqui um cinzazinho mais claro e fechou. Agora vamos só fazer um efeitozinho para quando a gente colocar o mouse em cima aqui do nosso select, ele alterar a cor. Então vamos aqui no nosso select, vamos pôr um hover. A gente vai mudar a cor aqui, background color para DDD, beleza? Então vamos salvar, tá lá, só para dar um efeitozinho aqui quando a gente pôr o mouse em cima, beleza? Show demais, agora só faltou os nossos dois botões aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Então esses dois botões, só lembrando, a gente colocou a mesma classe aqui, btn action, né? Então já vou copiar ela aqui e a gente vai estilizar ela aqui, beleza? Então vamos lá, primeiro vamos zerar essas bordas, border none. Assim, vamos deixar ele um pouco arredondado, então border radius 5 pixels, beleza. Vamos pôr um padding também, para dar um espaçamento ali interno, show de bola. Por um color FFF, os ícones vão ficar brancos, beleza. Vamos pôr aqui um display inline flex. Por que inline flex, né? Eu quero que eles se comportem como inline, né? Ou seja, quando eles tiver espaço aqui, ó, eles vão ficar um ao lado do outro. Mas eu também quero acesso a algumas propriedades que o display flex oferece. Então, eu quero, por exemplo, poder utilizar o align item center e o justify content center, beleza? É isso. A gente vai alterar também o cursor pointer.
para ficar a mãozinha aqui quando a gente passar o mouse nos nossos botões. Beleza? Agora eu quero mudar eles de cor, né? O primeiro vai ser amarelo, esse segundo vai ser vermelho. Então a gente pode utilizar a mesma pseudoclasse que a gente utilizou aqui, lembra? A gente poderia pegar o segundo, o terceiro. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Então vamos acessar nossa classe btn action, acessar a pseudoclasse de enésimo filho e a gente vai dizer qual é esse elemento. É o primeiro ou é o segundo? No caso a gente tem dois com essa classe, né? Então pegar o primeiro, usar aqui a cor, eu vou passar orange mesmo aqui. Beleza, ficou assim. E nesse primeiro eu vou colocar um margin right aqui de 5 pixels, para quando eles ficarem um ao lado do outro, eles ficarem aqui separadinhos. Olha só. Beleza, agora a gente vai utilizar o segundo. Então o segundo eu só quero mudar o background. Então eu vou copiar isso daqui, a gente ganhar um pouco de tempo. Aqui eu já vou mudar para o 2. Claro, se eu salvo eles vão ficar iguais, mas aqui a gente vai mudar só a cor. Então eu vou utilizar RGBA e o valor vai ser o seguinte: 237, no verde vai ser 42, o azul também vai ser 42 e o alfa, vamos deixar 1, na verdade 0.9, beleza. E fechou então o nosso CSS, pessoal. Então a gente já estilizou o nosso formulário, já estilizou aqui a nossa table e show de bola, já está tudo bonitinho. Agora a gente só precisa partir para o JavaScript, utilizar ali o nosso back-end e fazer esse front-end aqui funcionar certinho, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então vamos partir para a parte mais divertida. A gente vai fazer o seguinte: antes da gente começar a codar o nosso JavaScript, a gente vai iniciar o nosso back-end, beleza? O nosso back-end a gente fez usando o banco de dados ao MySQL e eu rodei esse banco de serviço do MySQL no Docker, tá? Então eu vou iniciar aqui, através da minha extensão do VS Code aqui, eu vou iniciar aqui o meu container do MySQL, tá? Lembrando que tudo isso eu mostrei lá, fiz passo a passo lá no primeiro vídeo do back-end, beleza? Então eu vou iniciar o meu container do MySQL aqui para o meu back-end poder utilizar. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou abrir aqui o terminal e a gente vai entrar lá no back-end, beleza? Então cd back-end, show de bola. E agora a gente vai dar um npm start aqui no nosso back-end. E ele já iniciou aqui o servidor pra gente, beleza? Deixa aí por enquanto, já a gente vai fazer alguns testes. E agora vamos lá no nosso JavaScript, beleza? E de cara aqui já vamos criar uma função para buscar as tarefas lá no nosso banco de dados, beleza? Então vamos lá, vamos criar uma função aqui, vou usar const, vou chamar essa função de fetch tasks, função que vai buscar as nossas tasks, vai ser igual a uma função, beleza? Lembra que toda requisição que a gente vai fazer, né, a um servidor, é uma busca assíncrona, né? A gente não sabe exatamente quanto tempo vai levar para os dados retornar do banco de dados, né? Então é sempre uma função assíncrona. Então vai ser igual a uma async, uma função, né? Então a gente pode passar aqui, ó, parêntese, faz a setinha da arrow function, beleza, e abre o corpo aqui. Lembrando, pessoal, isso que gerou muitas dúvidas em alguns outros vídeos aí do canal, de fazer essa setinha no teclado. Na verdade, o que eu estou pressionando aqui, ó, deixa eu dar um espaço, é só o igual e o maior que, beleza? Não é um símbolo especial, é um igual e um maior que. O que acontece é que eu estou utilizando uma fonte que tem ligaduras, né? Então, quando eu faço uma setinha aqui, ela já junta e forma esse símbolo aqui um pouquinho mais bonitinho, né? Então, tem outros também, por exemplo, eu vou digitar um maior, tá vendo? E o igual. Se eu junto os dois, ele faz assim, beleza? Mas não é que eu escrevi esse símbolo aqui. São dois caracteres diferentes, beleza? Inclusive eu posso clicar aqui no meio deles e dar um espaço, ó. Beleza? São dois caracteres. É somente uma configuração de fontes. Isso gerou muita dúvida do pessoal perguntando como que faz essa setinha aqui. Na verdade é só o igual e o maior que, beleza? Inclusive o primeiro vídeo do canal, se você for pesquisar aí, vou deixar aí na descrição também, é ensinando a configurar isso daqui. Eu mostro lá como fazer exatamente isso daqui, deixar exatamente igual ao meu, beleza? Então vamos lá. A gente montou aqui a estrutura da nossa função e aí vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer uma requisição utilizando a função fetch do JavaScript, beleza? Então, vamos usar aqui o fetch, ó, e aqui dentro a gente passa a URL de onde vai vir os dados para a gente, beleza? O endpoint lá da nossa API vai ser http ser no localhost. Isso daqui é onde o meu servidor está rodando, tá? No nosso backend está rodando. No caso, é na máquina local mesmo. Então, localhost, aí a porta é 3333, né? Vocês vão abrir aqui, ó, uma mensagenzinha aqui, o servidor está rodando na porta 3333, beleza? E agora a gente tem que ir lá no nosso endpoint que retorna para a gente as tarefas, né? Então, /tasks. Isso daqui, se você lembrar, tá
tudo lá explicado lá no outro vídeo. A gente fez endpoint por endpoint, beleza? Então, se você não lembra por que é barra tasks aqui, dá uma revisadinha lá que tá tudo bem organizadinho. Então, beleza, a gente vai utilizar essa função fetch para buscar isso daqui. A gente vai salvar o resultado, né, o retorno dessa função aqui em uma variável. Então, eu vou criar uma const, vou chamar de response. Mas lembrando que isso daqui é uma função assíncrona, né? Isso daqui vai fazer uma requisição lá no nosso back-end. Então eu preciso aguardar isso daqui terminar, né? Eu não posso passar para o restante do meu código aqui sem isso daqui ter terminado de executar, beleza? Então a gente vai ter que esperar isso daqui, a gente põe um await aqui. Beleza? Então, quando a gente entrar nessa função, vai bater aqui, não vai descer para o restante do código enquanto o fetch não trouxer uma resposta para a gente, beleza? Fechou então. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa response e dar um console.log dessa response. Vamos ver o que é que está acontecendo, beleza? Vou salvar e claro, se a gente for abrir aqui o nosso navegador, o nosso console, deixa eu aumentar aqui. Aqui ele não vai trazer nada porque a gente não executar essa função, tá? Então eu vou só chamar ela aqui, ó, aqui fora mesmo. Então na hora que carregar o nosso script, ele vai executar essa função. Vou salvar, dar uma olhada aqui. Esse errinho aqui foi só do favicon, né? Que a gente não carregou um favicon no nosso HTML e ignora esse erro, tá? Eu vou até tirar aqui para não confundir a gente. E tá aqui o console da resposta que a gente teve, né? Então type cores, aí teve a URL, né? Foi o status 200, ok, true, tem os headers, enfim, tem uma infinidade de coisa aqui nessa resposta. Mas afinal, cadê as nossas tasks, né? Não foi assim que a gente fez lá no nosso back-end, não foi feito assim para retornar isso, foi feito para retornar um array normalzinho com as nossas tasks, né? Mas não tô vendo esse array aqui. É que a gente precisa, pessoal, extrair de dentro dessa resposta aqui. A gente precisa extrair o nosso JSON, né? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui. A gente vai criar uma nova função, que aí sim eu vou chamar ela de tasks, que a gente vai utilizar um método chamado JSON para extrair justamente o JSON para a gente. O método é o JSON, tá? E a gente vai extrair de onde? Da nossa resposta. Então vamos fazer isso daqui. Então response.json para a gente tirar o JSON que veio na nossa response, tá? Porém, esse método também é assíncrono, tá? Então a gente tem que esperar isso daqui terminar de executar. A gente põe um await aqui também. Beleza? E agora eu vou dar um console log aqui das nossas tasks. Beleza, eu vou salvar aqui. E olha só, agora a gente só tem um array e tá vazio, né? Porque a gente ainda não cadastrou nenhuma task, mas veja só que já tá funcionando perfeitamente. Beleza? Então fechou. É isso daí, a nossa primeira funçãozinha. Eu não vou mais executar ela aqui, beleza? Então vou tirar aqui. E ao invés de dar um console log, né, em tasks, a gente vai simplesmente retornar isso daqui. Return. A função que for utilizar essa daqui vai poder ter acesso às tasks aqui, beleza? Então a gente só retorna as nossas tarefas. Show de bola. Então vou salvar. E agora, pessoal, a gente vai começar a criar uma função que vai gerar esse HTML aqui pra gente, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso HTML e ver quantos elementos a gente tem aqui. Então, ó, cada task, como eu já falei, é uma linha dessa, certo? Então, para cada task a gente vai ter que gerar um elemento, cada tag dessa daqui é um elemento HTML, certo? Então a gente vai ter que gerar isso, beleza? Então a gente vai ter que gerar um TR, a gente vai ter que gerar uma TD, 2 TD, 3 TD, 4 TDs. Beleza? A gente vai ter que gerar um select, a gente vai ter que gerar options, a gente vai ter que gerar botões, a gente vai ter que gerar spam. Beleza? Então a gente vai começar a escrever uma funçãozinha de JavaScript que vai gerar todos esses elementos aqui pra gente, montar com os dados que vieram do nosso back-end e mostrar na tela. Beleza? Esse é, digamos que é o ponto principal do projeto, é justamente isso, gerar esses elementos, montar com os dados que vieram do banco de dados e mostrar na tela pra gente, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Aí aqui pode ser que complique um pouco, fique um pouco confuso, mas tenha calma, né? Se precisar, volta o vídeo. A gente vai fazer aqui com bastante calma, beleza? Então vamos lá. Eu vou deixar o HTML aqui aberto para a gente ir dando uma olhadinha nos elementos que a gente tem que ir criando. Vamos aqui no nosso script e vamos começar a criar essa função. Eu vou chamar ela, ó, de create row, beleza? Uma função que vai criar uma linha para a gente. Poderia ser create task também, né? Enfim. Vou deixar create row, que vai ser a linha. Então, essa função vai ser a função responsável por criar uma linha dessa inteira. Beleza? E olha só, ela vai criar toda essa função e também vai pegar esses dados e montar pra gente, né? Então, vamos receber aqui, ó, pelo parâmetro, uma task.
beleza? Que vai ser um objeto que vai vir os dados lá do nosso banco de dados. Então, esqueci do igual aqui, beleza, fechou. Então vamos lá, vamos ver qual é o primeiro elemento que a gente tem que criar, a nossa TR, né, nossa tag TR. Então, por exemplo, a gente pode criar uma const chamada de TR, usar uma funçãozinha do JavaScript, document.create element, e aqui a gente passa a tag, né, a gente passa aqui no caso a TR, né, que é a tag que a gente quer criar, beleza? Ó, e perceba que a gente vai fazer isso daqui para vários elementos, tá? Então é interessante que a gente crie uma funçãozinha só para fazer isso daqui, porque a gente vai repetir isso várias vezes. Então é legal que a gente faça uma funçãozinha, porque imagina que a gente queira criar um elemento e fazer alguma coisa mais diferente, queira editar alguma coisa, né? Então vai ter milhares de linhas repetidas aqui. Se a gente tiver uma função para fazer isso, a gente alterar a função uma vez, já muda tudo, beleza? Então vamos aproveitar já e já vamos criar uma função para fazer só isso daqui, por enquanto, beleza? Eu vou criar aqui em cima, ó, const, uma função chamada createElement, beleza? createElement, e ao invés de usar a função aqui do JavaScript, a gente vai utilizar a nossa função. Então eu vou tirar esse document.createElement aqui. E beleza, essa função, como eu falei, vai fazer o que estava fazendo aqui, né? Então a gente vai receber uma tag, que vai ser só um string normal. Aí a gente vai criar uma const, por exemplo, elemento. Aí sim, aqui a gente vai usar aquela função document.createElement, beleza? E aqui a gente passa a tag que a gente recebeu por parâmetro. E aí, no fim das contas, a gente retorna esse elemento aqui. Beleza, pessoal? Então, olha só. Eu vou executar, por exemplo, eu vou dar um console log e vou executar essa nossa função aqui. E vou passar alguma tag aqui. Por exemplo, eu vou passar uma tag div, tá? Vou criar uma div. Se eu salvo isso aqui, a gente vem no nosso console, a gente pode ver que ele deu um console de uma div, tá? Isso daqui é um elemento HTML, como vocês podem ver, beleza? Então, tá funcionando show de bola, né? Se eu viesse aqui, botasse um spam, olha só, tá aqui, ele retorna um spam pra gente. Então, a nossa funçãozinha aqui, por enquanto, tá show de bola, funcionando. Beleza, então, se eu quero criar uma TR, eu passo pra minha função que a gente fez, e passo a tag aqui TR, que é só uma string. Ele vai retornar pra gente o elemento criado e a gente está salvando aqui dentro. Beleza, show de bola. A gente criou o nosso TR aqui, que é o nosso primeiro elemento. Agora vamos ver o que a gente precisa criar mais. Precisa criar uma TD, beleza? E a gente vai ter que criar várias, só que cada uma é específica, né? Então essa primeira é para a gente pôr o título da nossa task, né? Vamos criar aqui, ó, uma const TD e eu vou chamar de TD title, porque vai ser a TD onde a gente vai pôr o título, né? Então a gente vai usar aqui o createElement, beleza? Eu já sei que eu vou criar uma TD. Aí é o seguinte, os dados da task estão vindo daqui, certo? Do nosso objeto aqui, isso aqui vai ser um objeto com os dados da nossa task. Inclusive, a gente já pode até retirar esses dados daqui. Por exemplo, se a gente quisesse o título da nossa task, a gente poderia criar uma constante título, por exemplo, e seria o task.title. Para ficar mais fácil, a gente vai fazer a desestruturação, tá? Então a gente vai tirar alguma coisa de dentro da nossa task. Beleza? O que a gente vai tirar essa task? Vai tirar todos os dados delas, né? Dela que a gente vai precisar. Então vamos tirar o ID, vamos tirar o title, vamos tirar o created, vamos tirar o status. Todos esses dados aqui é que vão vir do nosso back-end, tá? Então, esse ID, esse título, são nomes que a gente definiu quando a gente estava criando o nosso back-end. Então, aqui eu já separei essas variáveis de dentro da task, beleza? E o seguinte, a nossa TD título, dentro dela, olha só, TD aqui, dentro dela a gente tem um título da task, certo? Então, a gente teria que fazer o seguinte, por exemplo, TD title, que é um elemento HTML, não esquecer, isso daqui agora é um elemento HTML. A gente pode inserir, por exemplo, inner text, o título da nossa task, beleza? Então, dentro do texto do nosso elemento aqui TD, a gente colocou o título da nossa task. E agora, olha só o tanto de TD que a gente vai ter que fazer isso também. Então, a gente tem que fazer isso daqui aqui, a gente tem que fazer aqui, que é diferente. Olha, a gente tem um TD, dentro do TD tem botão, dentro do botão tem spam. Então, é melhor a gente pensar numa solução um pouco mais interessante, porque senão a gente vai ter que criar o elemento aqui e colocar aqui os textos nele também, beleza? Então vai ficar bem grande aqui. A gente pode então melhorar um pouco a nossa função que cria o elemento, tá? Então deixa eu apagar isso daqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai receber aqui um segundo parâmetro, beleza? Chamado inner text. E esse parâmetro vai ser um parâmetro opcional, tá? Por exemplo, aqui
eu não preciso passar nada, né? Eu só quero criar a TR, eu não quero colocar nada dentro dela agora. Então, eu posso definir aqui que o inner text vai ser nada, como um padrão. Se eu não passar nenhum parâmetro aqui, o inner text vai ser um string vazio, beleza? E aí, o que é que eu vou fazer com esse inner text? Eu vou pegar esse elemento que a gente criou, element, e vou fazer exatamente o que a gente fez aqui embaixo, tá? Então, ponto inner text vai receber o inner text. E é isso, e logo em seguida eu retorno esse elemento. E, por exemplo, aqui na TD, eu posso passar aqui o outro parâmetro chamado título da task, por exemplo, tá? E aí esse elemento TD, title, já vai ser criado com a tag que a gente passou e um texto dentro dele, tá? Pra gente ver, vamos dar um console.log nessa TD title, pra gente ver aqui, e eu vou executar ela aqui, ó, create role, tá? Aqui vai dar um erro, porque a gente precisa passar uma task, tá? Então eu vou passar um objeto vazio aqui, só para não dar erro aqui. Beleza, eu vou salvar aqui e vamos abrir aqui o console pra gente ver. Olha só, agora a gente tem uma TD, né? Porque a gente criou aqui, ó. Eu vou abrir ela aqui, ó. Aí vocês podem ver que aqui embaixo a gente tem o text content, né? Que seria o conteúdo, né? Em texto, que seria o título da task aqui que a gente passou, beleza? Então eu criei o elemento e já coloquei um texto dentro dele, beleza? Então a nossa funçãozinha aqui já fica mais interessante. Para ficar mais visível, vamos fazer o seguinte: vamos tirar esse console log daqui e vamos pegar aqui a nossa tabela, tá? Então a gente vai adicionar as nossas tasks dentro do tbody, né? Então vamos pegar ele aqui em cima para a gente fazer alguns testes já. Então const tbody, isso é igual a document, query selector, a gente passa a tag tbody. Beleza, show de bola. E aqui só para questão de teste, vamos criar uma task na mão aqui. Beleza, vai ser um objeto. Aí aqui a gente vai passar alguns valores, tá? Mas é só pra gente testar. Então vai de 1, a gente vai passar um título, inscreva-se no canal, manual do dev. Agora a gente precisa passar o created at, que seria a data, né? Então 00, janeiro de 2023, 00, aí 12. Beleza, e agora a gente precisa também do status. Pendente. Faltou a vírgula aqui. Beleza, então a gente fez um task só para a gente poder testar, tá? Então, quando eu for executar aqui a nossa função create role, eu vou passar essa task aqui. E é o seguinte, aqui a gente não vai passar um título na mão, certo? A gente vai passar o título que vier aqui da nossa task. Então, eu posso pegar aqui o title, olha só, e eu passo ela aqui. Beleza, show de bola. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Olha só a estrutura aqui. A gente tem o tr e dentro do tr a gente tem esse td aqui do título, certo? Então vamos fazer isso daqui. Vamos colocar a td do título dentro do tr. Então olha só, pega o tr, dá um append child, tá? Para concatenar um novo filho, né? Dentro desse elemento aqui. E o filho que a gente vai colocar dentro dele é o td type, beleza? Aí só para a gente poder visualizar isso, vamos pegar o nosso tbody aqui que a gente pegou lá em cima. Vou colocar dentro dele a nossa TR, tá? Então, vou colocar isso daqui aqui. Vou salvar, olha só. Então, a gente já tem isso daqui agora aqui, ó. Deixa eu dar um inspecionar. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Então, olha só. Dentro do tbody, a gente tem a TR, que é a primeira que a gente fez na mão aqui, no HTML. E a gente tem uma segunda TR. E dentro dessa segunda TR, a gente tem uma TD. E dentro dessa TD, a gente tem o texto que a gente passou aqui. Se eu mudar o texto daqui e salvo, aqui já muda também, beleza? Então a gente tá no caminho certo. Então a gente já conseguiu criar aqui a nossa TR e criar o nosso título. A gente criou uma funçãozinha aqui bem interessante já para ajudar a facilitar mais as coisas para a gente, né? Passar aqui um título, caso tenha. Beleza, então vamos continuar. Eu vou tirar por enquanto essas duas linhas, a gente não vai ver isso agora. Eu vou comentar isso aqui também, para não executar a nossa função agora, beleza? Vamos continuar criando aqui os nossos elementos. Quais são os outros elementos que a gente precisa? Dá uma olhada. Só a gente precisa de outra TD para a gente colocar a data, né, que ela foi criada. Então vamos criar aqui um const td created at, tá? Aí a gente vai utilizar a nossa função criou create element. Vamos passar a tag, né? Então assim, uma td, a gente já sabe. E aqui vai ser a data que a task foi criada. Então, dentro da task aqui dos dados que vai vir, a gente vai pegar aqui a data que ela foi criada e passar aqui para o nosso elemento td created at, beleza? Então, mais um já foi. Vamos salvar, agora vamos para o próximo aqui. Esse já é um pouco mais chato, certo? Porque a gente precisa criar um td, precisa criar um select e precisa criar options.
Vamos pular essa TD aqui por enquanto, porque o select é um pouquinho mais chato. A gente vai ver como resolver isso depois, beleza? Vamos fazer esse daqui, esses dois botões, certo? Então, na verdade aqui a gente precisa de uma TD para pôr o select e uma TD para pôr os botões, né? Então vamos criar só as TDs por enquanto, depois a gente vê como cria o select, tá? Então vamos criar essa TD para pôr o botão de select do status e outra TD para pôr os botões de ação. Então vamos aqui, ó, const, vou criar uma TD status, vou usar a nossa função e vai ser só uma TD simplesmente, beleza? Vou duplicar, a gente vai ter um TD actions, que vai ser essa coluna aqui, tá? Vai ser uma TD simplesmente também. Agora vamos pular, como eu disse por enquanto, vamos pular esse select, vamos aqui partir para os botões. Como que a gente vai fazer? Vamos criar o elemento botão aqui, então vamos lá. Vou criar aqui, ó, const edit button, seu botão de adição. A gente vai utilizar a nossa função de criar o elemento e a gente vai passar um botão. E o seguinte, dentro do nosso botão a gente tem um span, certo? Tecnicamente a gente teria que criar aqui, ó, um span usando o create element também e colocar esse span dentro desse botão, aí vir aqui dentro do span, colocar esse texto, colocar essa classe aqui, porque essa classe é importante para carregar o ícone, então a gente precisaria colocar essa classe dentro do span e colocar o texto dentro do span, beleza? Seria muito trabalho para algo tão simples, certo? E tem um jeito um pouco melhor, um pouco mais fácil e rápido da gente resolver isso daqui. O que a gente vai fazer? A gente pode passar esse código aqui inteiro para dentro do botão já, em forma de texto. Vamos ver. Vou copiar isso daqui. Olha só, aqui a gente tem um botão. Lembra que aqui a gente pode passar um texto, né, para colocar dentro do botão? Vamos ver o que é que acontece se a gente colocar ele aqui, em forma de texto, aquele span, né? Beleza, então eu salvei. E para a gente poder visualizar, eu vou fazer aquilo de novo. Então eu vou pegar o nosso tr, vou dar um append child e vou dar um append child do botão. E dentro do nosso tbody, eu vou dar um append child e vou colocar a tr dentro do corpo da nossa tabela, beleza? E vou executar aqui para a gente ver. Olha o que aconteceu. Ficou um botão com o texto assim, né? Mas não era bem isso que a gente queria. A gente queria que isso aqui virasse um elemento, certo? Então a gente tem que fazer o seguinte. Além de receber um texto, né? Porque aqui a gente está falando especificamente que é o texto. A gente pode receber o HTML, tá? Então a gente pode fazer o seguinte. Inner HTML. A gente pode deixar o padrão dele aqui também como uma string vazia, tá? Mas isso tem um problema, né? Então se a gente fizesse isso aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar o meu elemento e no inner HTML dele eu vou pôr o inner HTML que veio do parâmetro, tá? Então eu vou salvar. Olha o que aconteceu. Ficou esquisito, o botão aqui ficou bem pequenininho, ficou muito esquisito, né? Acontece que a gente não pode fazer isso daqui, tá, pessoal? Então a gente ou coloca um ou coloca outro primeiro. Então a gente pode fazer aqui para resolver isso, a gente pode pôr um if, por exemplo, se tiver um inner texto, então você coloca o inner texto. Se não tiver, você não faz nada, né? A mesma coisa vale para o inner HTML. Então, se tiver um inner HTML passado por parâmetro, então você faz isso daqui, beleza? Se eu salvo agora, voltou ao normal. Mas por que continua errado? Porque ó, o segundo parâmetro é o inner text. Então ele está colocando como texto. O terceiro parâmetro que a gente fez aqui é o HTML, né? Então aqui no nosso botão, aqui o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro é o texto. Então a gente tem que fazer o seguinte. No segundo parâmetro a gente passa vazio. E o terceiro a gente passa o nosso código HTML aqui. Então vou salvar agora. Perceba que agora sim funcionou, beleza? Então no terceiro parâmetro aqui da nossa função a gente pode passar um HTML para ele jogar aqui direto. Então vamos continuar aqui. A gente já criou o nosso botão de adição, beleza? Então vamos criar agora o botão de excluir, tá? Deixa eu comentar essas linhas aqui, depois a gente vai usar de novo. Vamos criar agora o botão de excluir, beleza? Const delete button. Vou copiar logo isso daqui, pôr os pontos e vírgulas, beleza. Só que o span não vai ser esse daí, o span vai mudar um pouco, o span vai ser esse outro aqui, né? Então vamos atualizar aqui. Fechou. Tem mais um detalhezinho nos botões, né? Cada botão, eles têm uma class btn action. Então eles precisam dessa class porque é onde a gente está aplicando o estilo, né? A gente precisa adicionar essa class nos botões também. Eu vou copiar ela aqui. A gente vai fazer o seguinte, vai pegar o botão, edit button, class list, acessar o método add aqui, para adicionar uma classe, beleza?
Então vamos fazer isso para os dois botões. Fechou. Com isso a gente já criou os dois botões e olha só, eu já adicionou a classe nele. Porém tem mais um detalhe, que é o que? A gente tem os dois botões. Agora a gente precisa pegar eles e colocar dentro da TD, certo? Então é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou pegar minha TD de Actions, inclusive esqueci do D aqui, TD de Actions. Então TD Actions, dar um append child e vamos passar os botões que a gente criou. Então eu vou adicionar primeiro o botão de editar, vou duplicar e dentro da mesma TD eu vou colocar o botão de excluir. Beleza, pessoal, fechou aqui. Agora a gente já tem quase tudo. Agora a gente já pode tentar montar aqui um elemento aí da task, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a fazer essa montagem. Então a gente tem o nosso TR. Dentro dele a gente tem que colocar TD de título. Então vamos fazer isso aí. tr.append child. Vamos pôr aqui o título. Então TD do título. Agora a gente tem que pôr dentro da TR o TD da data. Então tr.append child. TD created at. E agora a gente precisaria colocar TD do select, beleza? Só que a gente não criou o select, mas vamos colocar assim mesmo vazio. Então td.append child, vamos pôr a TD do status, que no caso está vazio ainda. A gente já resolve isso. E agora a gente precisa pôr a TD das actions, né, dos botões, que a gente já colocou os botões dentro dela. Então eu vou só duplicar aqui, TD actions. Beleza, show de bola. E agora a gente vai fazer o seguinte, que é simplesmente colocar a nossa TR, que a gente montou inteira aqui, dentro do corpo da nossa tabela. Eu vou salvar e vou executar aqui a nossa função. Vamos ver. Olha só, tá tudo quase funcionando perfeitamente, né? Faltou a gente fazer aqui somente o select, né? Então vamos resolver logo esse select para a gente já ter tudo prontinho. Beleza, vamos fazer o select um pouquinho diferente, né? Então vamos criar uma função separada só para criar esse select, tá? Vamos baixar aqui as funções para não ficar muito confuso. Vou deixar assim. Vamos criar uma função separada só para criar o select. Então const create select somewhere function. Beleza, então vamos lá. A gente vai criar primeiro o select. E aí a gente pode utilizar aqui a nossa funçãozinha create select, na verdade create element, né? Create element. A gente passa aqui então a tag que a gente quer criar, o select. Beleza. É o seguinte, dentro do select, aqui dentro do select a gente tem 3 options, né? Então, do mesmo jeito aqui dos botões, daria muito trabalho se a gente fosse criar uma option, colocar o texto dentro, colocar o valor, criar outra option, colocar o texto, colocar o valor, criar outra option. Então a gente pode colocar igual a gente fez com o spanner, em forma de texto. Então a gente copia isso daqui, porque as options vão ser as mesmas para todas as tasks, né? Então a gente pode fazer isso daqui. Vamos copiar isso daqui, ó. E aí vamos criar uma variável chamada options, que vai ser um texto, beleza? Só que a gente não vai utilizar aspas, tá? Para ficar um pouco mais fácil de ler, a gente vai utilizar aqui a apóstrofe para utilizar template strings. Aí dessa forma a gente consegue dar enter aqui na string, beleza? E ela vai ficar mais formatada aqui, vai ficar mais legível. Então eu vou colocar o texto aqui, ó. E a gente pode fazer assim. Beleza? Então, ó, eu criei uma variável chamada options que vai ter um texto que é isso daqui, que é o texto das 3 opções que a gente vai ter que colocar dentro do select, né? Então, como vocês já devem imaginar, da mesma forma que a gente criou aqui os botões, ó, passando o texto, a gente pode fazer a mesma coisa aqui para o select, certo? Então, o segundo elemento vai ser vazio, o terceiro elemento vai ser nossas options. E aí a gente pode retornar esse select. Beleza? Vamos ver se está funcionando. Então vamos lá na nossa função que cria. Antes dos botões aqui, né? Para ficar na ordem. Então primeiro select, depois os botões. Então antes dos botões aqui, vamos criar o nosso select. Então const select. A gente vai utilizar a função create select. E ele vai criar um elemento select com todas essas opções aqui para a gente já. E a única coisa que a gente precisa fazer, vamos fazer aqui também na ordem. Aqui, então aqui a gente está criando os elementos e aqui a gente está montando, né? Então vamos fazer aqui, ó, select.append child. Me enganei aqui. Na verdade, eu pego o select, passa aqui, a gente vai colocar o select dentro dessa TD status, né? Que aqui estava vazio. Passa aqui. Beleza. Então vamos ver, eu vou salvar aqui. E, olha só, já apareceu aqui pra gente um select com todas as opções certinho. Só que tem um detalhe, vamos dar uma conferida aqui na nossa task. O status está pendente, beleza, e apareceu aqui pendente. Mas se o status for concluído
esse select aqui deveria vir marcado concluída, certo? Então, vou deixar aqui e salvei. Não aconteceu nada. Por quê? Então, a gente precisa definir o valor desse select. Por exemplo, se eu definir na mão que o valor desse select é em andamento, ele vai aparecer aqui em andamento marcado, tá? Então, na hora de criar o nosso select, aqui, ó, aqui em cima, a gente pode receber um valor. A gente pode definir esse valor aqui, depois de criar o select. Então, a gente pega o nosso select, a gente diz que o valor dele é, por exemplo, concluída, tá? Eu vou salvar isso daqui. Olha só o que aconteceu. Ficou concluído aqui. Da mesma forma, em andamento. Ele fica marcado aqui. Então, quando você passa um valor para o select, ele vai mostrar aqui a opção que corresponde àquele valor, certo? Se eu passar um valor que não existe, aí ele não vai mostrar nada, porque essa opção não existe. Beleza? Então a gente pode passar aqui, ó, esse valor que a gente recebe por parâmetro. Beleza? No caso não mostrou nada porque a gente não passou nada na hora de criar o nosso select aqui, ó. Então eu vou passar um valor aqui na mão? Não. Eu vou passar o valor que veio lá da task, né? No caso, o meu status aqui. Então eu pego ele e passo aqui. Agora sim ficou perfeito, né? Concluído. Se a nossa task vier com outro status, vai aparecer aqui certinho. Show demais. E eu consigo mudar isso também depois, tá? Isso aqui é só no caso para vir marcado o correto, né? Agora que a gente já tem uma estrutura toda montada, a gente pode vir aqui no nosso HTML e vou deixar comentado por enquanto, tá? Então não vai ter mais código na mão aqui. Esse código aqui foi gerado lá no nosso JavaScript. Agora a gente pode tentar listar as tasks que vêm lá do nosso banco de dados, beleza? Lá da nossa API. Então faz o seguinte, vamos apagar essa task, agora a gente não vai precisar mais dela e vamos tirar essa função daqui. Então é o seguinte, a gente tem uma função que monta, né, que cria a linha pra gente. Tá? Inclusive, ó, depois de montar aqui, né, a gente vai tirar esse body daqui, não vai ser aqui que a gente vai fazer isso. Depois de montar toda a estrutura, vai retornar para a gente a task montada, né, a TR montada inteira. Outra função vai ser responsável por mostrar aqui na tela, carregar aqui na tela, beleza? Então vou deixar isso daqui e já vamos criar essa função então. Vamos criar a função chamada load tasks. Beleza, então essa função vai ser responsável por buscar as tasks lá do banco de dados e carregar na tela para a gente. Primeiro de tudo, para carregar as tarefas na tela, a gente precisa fazer a requisição para buscar, né? A gente já tem uma função que faz isso, né? Ela busca as tasks e retorna para a gente as tasks certinho, um array para a gente. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma const tasks. Aí a gente vai utilizar a função que a gente criou para buscar as tasks, fetch tasks. Lembrando que é uma função assíncrona, então a gente precisa utilizar uma await aqui para poder esperar essa requisição acabar. Mas a gente só consegue utilizar a await em funções assíncronas. Então a nossa função load tasks também tem que ser uma função assíncrona, beleza? Show de bola. Bom, feito isso, quando aqui terminar de executar, a gente vai ter um array com as nossas tasks, né? Então a gente precisa percorrer esse array, tarefa por tarefa, montar elas e colocar na tela, certo? A gente vai fazer o seguinte, vai pegar as tasks, vamos utilizar aqui o método forEach, né, para a gente poder percorrer esse array. Então, cada uma, né, for each, para cada uma dos elementos desse array, a gente vai executar alguma coisa. Então, aqui ele chamou de elemento, eu vou chamar de task, porque cada elemento desse array é uma task, beleza? Também vou passar aqui o parênteses. Aqui eu vou fazer de novo para não ficar muito confuso. Então, for each é uma função. Dentro dessa função, ela recebe uma outra função, né? Então, a gente pode passar aqui uma arrow function, ó. Beleza, aí sim, então para cada elemento do array ele vai executar essa função, tá? E aqui a gente consegue receber por parâmetro esse elemento que vem desse array. Então para cada um dos elementos a gente vai fazer o que? A gente tem que montar, né? A gente tem que criar os elementos, então a gente tem uma função bem grandinha que faz isso, tá? Então vamos fazer o seguinte, então a gente tem a const tr. Lembra sempre que o tr é o nosso elemento aqui todo que representa uma task, né? Então a gente cria uma tr. Qual é a função que cria a tr? Create row aqui, que a gente criou. O que é que essa função espera para poder criar a tr certinho para a gente? Espera receber uma task aqui para onde ela vai tirar os dados, certo? Então tá aqui, ó, a task que a gente vai utilizar. Vou passar ela aqui. Depois de criar o elemento, a gente vai ter que fazer o quê? Colocar na tela, certo? Então a gente pega o nosso tbody, que a gente pegou aqui lá no começo, tbody, append child e coloca essa tr. Beleza, show de bola. E é isso. Por enquanto é isso, tem um detalhezinho que a gente precisa fazer, mas é isso daí. Então, as tasks vão vir do banco de dados, a gente vai percorrer, criar uma por uma e ir mostrando na tela. A gente só precisa então agora carregar
a executar essa função aqui. Então, vou salvar aqui. E não apareceu nada porque a gente não tem nenhuma tarefa cadastrada, né? Então vamos resolver isso e vamos criar então a nossa função de adicionar uma tarefa. É bem simples, tá? Então beleza, vamos lá. Eu vou dar uma separadinha aqui, que tá as nossas funções que a gente usou para montar, criar os nossos elementos. Aqui tem a função que a gente usa para buscar as tarefas, né, no banco. Agora a gente vai criar aqui a nossa função para adicionar uma tarefa, né, para criar uma nova tarefa, adicionar lá no banco de dados usando a nossa API, beleza? Então vamos criar uma função, eu vou chamar ela de add task, beleza? Ela vai ser uma função assíncrona, já sabemos que vai ser uma função assíncrona, porque eu vou tentar inserir uma nova tarefa lá no meu banco de dados, então a gente vai usar a nossa API, portanto a gente já sabe que a função vai ser assíncrona. E o seguinte, quando é que a gente vai executar essa função? Quando a gente enviar esse formuláriozinho aqui, tá? Aqui, lembrando, é um formulário que só tem um input e um botão de enviar, certo? Então, como a gente vai mexer com esse formulário, vamos capturar ele aqui em cima. Vamos lá, const, chamar ele de add form, né? Igual a document.querySelector e vamos buscar pela classe. Ó, a gente vier aqui no nosso HTML, a gente deu uma classe a ele chamada add form, beleza? Então vamos buscar por essa classe aí. Então quando é classe a gente põe ponto e o nome da classe. Beleza, deixa eu aumentar um pouco mais ver. Beleza, fechou. Então tá aqui. Então quando a gente enviar esse formulário, a gente vai executar a nossa função de adicionar um task. Então aqui embaixo, aqui, antes da gente executar a função que carrega as tasks, eu vou pegar o nosso add form e vou adicionar um event listener nele. Então add event listener, um escutador de eventos, e aqui a gente vai passar qual o evento que a gente quer ouvir. No caso, o submit. Ou seja, quando esse formulário aqui for enviado, dá um submit nele, a gente vai executar o quê? A gente vai executar a nossa função add task, beleza? Add task, boa. Fechou. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste aqui. Nossa função add task vai dar um alert teste, beleza? Eu vou executar isso daqui, tá lá. Ó, percebam que ele tá recarregando a página, certo? Então, ó, tá recarregando a página, então a gente precisa parar isso daqui. Então aqui no parâmetro da nossa função eu vou capturar o evento, beleza? E aí eu vou pegar o evento e dar um prevent default e executar esse método, beleza? Para prevenir o comportamento padrão, né? Ou seja, vai bloquear esse comportamento padrão do formulário que é recarregar a página. Então eu envio, mostrou e não recarregou mais a página, beleza? Olha só, envio, não recarregou mais a página. Show de bola, então tá funcionando. Agora é o seguinte, a gente tem um endpoint responsável por adicionar uma nova task, certo? Então a gente vai utilizar o nosso fetch, função fetch, para a gente fazer uma requisição para esse endpoint. Como a gente já sabe, o fetch é assíncrono, a gente vai utilizar o await aqui para esperar essa requisição, beleza? O endpoint que a gente vai fazer essa requisição é o http //callhost 3333 /tasks também, porém vai ter um detalhe. Então é o seguinte, vai ser no mesmo endpoint. Lembra que aqui para buscar as tarefas a gente buscou aqui nesse mesmo endpoint, só que tem um detalhe, né, pessoal? Vamos passar aqui, então, no segundo parâmetro, olha só, o primeiro parâmetro a gente passa um endpoint e no segundo a gente pode passar um objeto com algumas configurações aqui. Então eu vou passar esse objeto aqui, ó, e aqui dentro eu vou abrir e a gente vai passar algumas propriedades aqui. A primeira, e é uma das mais importantes, é a propriedade método, né? Aqui a gente fazia um get. Quando a gente vai fazer um get simples, a gente não precisa passar nenhuma configuração aqui dizendo que é um método get, beleza? Mas como agora a gente precisa dizer que é um método post, então a gente vai passar esse objeto aqui e aqui a gente vai definir algumas propriedades, entre elas a propriedade post, dizendo o verbo que a gente vai utilizar nesse endpoint, beleza? Lembrando que tudo isso aqui foi definido quando a gente estava criando a nossa API, certo? A gente criou essa rota com esse método, com esse verbo aqui. Agora a gente precisa passar também alguns cabeçalhos. Então headers, ele também vai ser um objeto que a gente vai passar algumas coisas. No caso a gente vai passar só uma, né? A gente vai passar aqui, ó, content type, o header, application JSON. Para deixar claro aqui que a gente vai estar tratando os dados como JSON, beleza? Eu vou dar um vírgula e agora sim a gente passa o body da nossa requisição. Se vocês lembrarem, o body da nossa requisição a gente passava um objeto e dentro desse objeto a gente precisa ter uma chave title e essa chave title é o título da nossa nova task, beleza? Porém, isso daqui não funciona exatamente assim, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Primeiramente, esse título aqui da nossa task vai vir do nosso input aqui, certo? Então vamos pegar ele aqui também. Então eu vou pegar aqui, ó, input task document.querySelector. Aí a gente tem aqui dentro do nosso input, a gente tem uma classe input task. Então eu vou copiar ela,
já que a gente já tem, colar aqui o input task. Beleza, então a gente já tem acesso ao nosso input. Então, como eu estava dizendo, o título dessa nossa task vai vir daqui, certo? Então, a gente pode pegar aqui, ó. Vamos criar uma task, um modelo, que vai ser um objeto, beleza? Lembrando que esse body a gente definiu lá quando a gente estava construindo nosso back-end. Então, a gente precisa passar um objeto. Dentro desse objeto vai ter o título e o valor do título, beleza? Então, a gente vai construir esse objeto aqui. Ao invés de passar esse objeto assim, eu vou passar a task que a gente está fazendo aqui, beleza? Beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa da chave título, como eu já falei, e essa chave título vem do nosso input. Então a gente já tem um input aqui, posso copiar ele. A gente vai pegar o valor desse input. Show demais, é isso aí. Só que a gente não pode passar aqui um objeto, beleza? Esse daqui é um objeto, como vocês podem ver. A gente não pode passar isso aqui, a gente teria que passar uma string. Então a gente precisa converter esse objeto em uma string. Para isso a gente pode utilizar aqui o json.stringify e a gente passa esse objeto aqui dentro. A gente está passando uma string no formato de objeto. É como se a gente estivesse passando isso daqui, ó. Deixa eu fazer aqui. É como se a gente estivesse passando isso daqui. Isso daqui não é um objeto, isso aqui é uma string no formato de um objeto, beleza? A gente precisa passar assim. Fechou. Vamos ver se está funcionando? Eu vou salvar. A gente vai adicionar aqui, ó, uma nova task. Nova task. Vou dar um enter. Não aconteceu nada. Vamos abrir o console para ver se tem alguma mensagem. Também não deu nenhum erro. Então vamos recarregar a página aqui para a gente ver o que acontece. Olha só, funcionou. Foi adicionada a nossa nova task, mas ele só não recarregou a página, né? Por quê? Porque a gente tem uma função específica para isso, lembra? A gente tem uma função chamada load task que carrega as tasks para a gente na tela, certo? Então o que é que a gente pode fazer? É simples. Depois dele adicionar isso daqui, a gente chama o load tasks novamente. Beleza? Então vamos ver aqui, vou salvar, show, vamos fazer aqui, ó, deixar o like no vídeo, vou clicar aqui no botão agora, olha só, bacana, só que aconteceu alguma coisa um pouco esquisita, né? Aí ele tinha a nova task, ele repetiu essa task que estava aqui, carregou aqui pra gente, né? Agora sim, ele adicionou lá no banco de dados, carregou aqui pra gente, e também não limpou aqui o input, certo? Então, ó, se eu recarregar a página, aí sim tudo fica certinho. Mas vamos fazer mais um teste aqui, ó. Adicionar qualquer coisa, tá vendo? Ele tá sempre repetindo isso daqui de novo e aí ele tá adicionando e também não tá limpando. Primeiro vamos resolver isso daqui de limpar a task. Então o que é que a gente pode fazer? É muito simples também, né? Já que a gente já tem o nosso input aqui, depois de carregar as tasks na tela, a gente pode chamar um input task, dizer que o valor dele é vazio. Show de bola. Então vamos cadastrar uma nova task aqui, inscrever-se no canal. Beleza, vou dar um enter. Show de bola, limpou. E de novo ele repetiu tudo, né? A gente vai resolver isso daqui. Então vamos lá. Por que que isso daqui está acontecendo? Vamos ver aqui o funcionamento da nossa função load task, tá? Então o que é que acontece? A função load task, ela busca todas as tarefas que estão no banco de dados, percorre uma por uma e vai adicionando na tabela, certo? Então, por exemplo, até aqui já estava carregado quando a gente entra na nossa aplicação, né? Já tinha carregado 3, certo? Porque nosso HTML ele é vazio no começo, certo? Então quando carrega o script, ele já busca tudo que está no banco e carrega aqui na tela pra gente. Beleza, tinha essas 3 tasks aqui. Aí quando a gente adiciona uma nova e chama essas tasks de novo, chama essa função de novo, ele busca no banco de dados todas novamente e depois carrega de novo na tela. Beleza? Então ele vai buscar essas 3, vai carregar todas na tela junto com a nova que a gente acabou de inserir. Então como é que a gente pode fazer isso? Antes de carregar na tela aqui, a gente limpa a nossa tabela, beleza? Então a gente busca as tarefas, limpa a tabela e adiciona todas as tarefas. Então a gente pode fazer aqui, ó, tbody.innerHTML vai ser vazio, beleza? Vamos ver se isso resolve. Show de bola. Tá aqui as 4 tasks e vou adicionar uma nova tarefa. Então, Hello World aqui para a gente ver. Vou dar um Enter e agora sim funcionou perfeitamente. Show demais, hein, pessoal? Vamos aproveitar aqui e vamos dar uma formatada nessa data. A data está vindo dessa maneira aqui no banco de dados, mas não é muito legal exibir isso aqui para o usuário final, né? Então é bom a gente dar uma formatada nessa data. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar então uma função que vai formatar essa data para a gente. Faz o seguinte, vamos criar aqui, ó, const format date. Beleza, vai ser uma função, show de bola. E aqui é o seguinte, aqui está no formato UTC. Então a gente vai pegar essa data que está no formato UTC e converter para a data local do usuário. Beleza? Então eu vou botar aqui, ó, date UTC. Beleza? Então a gente vai receber uma data em UTC, tá? Que nada mais é que essa string aqui, beleza? E a gente vai converter ela. Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai criar um objeto do tipo data agora. Então const
vou chamar de date, beleza? E a gente vai utilizar o construtor aqui do objeto date, então new date, a gente vai criar uma nova data, tá? Isso daqui não vai ser um string qualquer, isso aqui vai ser um objeto do tipo date. E para fazer isso a gente tem que passar uma string em UTC aqui, justamente essa string aqui, beleza? Então a gente pega isso que a gente recebeu como parâmetro e passa aqui, beleza? Agora a gente já tem um objeto do tipo data. E agora a gente já consegue usar algumas funçõezinhas legais, como por exemplo a função toLocaleString. Vocês podem ver que tem outras aqui, tem toLocaleDateString, toLocaleString, toLocaleTimeString, beleza? O toLocaleString ele vai fazer o quê? Ele vai converter essa data aqui que a gente tem, esse objeto do tipo data, em uma string para uma data local, tá? Esse localeString ele vai transformar toda a data do dia, o mês, o ano e o horário também. O toLocaleDateString ele vai converter somente, retornar para a gente somente a data sem o horário, beleza? Então vamos usar essa daqui para trazer tudo. E aqui a gente passa um objeto com algumas configurações. Então, para ficar mais legível, eu vou fazer aqui em cima um const options, vai ser um objeto, beleza? E agora a gente vai passar essas configurações aqui, que é bem simples, tá? Então a gente vai pôr aqui, ó, date style, por exemplo. Tá, o estilo da data que a gente quer. Eu vou colocar long. Com long ele vai trazer de um estilo específico. Por exemplo, ele vai trazer o dia de tal mês de tal ano, beleza? Se fosse short, de curto, ele ia trazer só os números, beleza? Então vamos colocar long. Já eu mostro para vocês o retorno disso. E aqui o time style, que é o estilo lá da hora, a gente vai colocar short, tá? Para ser beleza. E aí a gente passa esse objeto aqui. Show de bola. Agora a gente só falta retornar, return, essa data aqui que a gente formatou, beleza? Como vocês podem ver, não mudou nada aqui, porque a gente não está usando essa função ainda. Então vamos lá onde a gente está usando, que é aqui no nosso create row. Olha só. Aqui no nosso td created@, que seria essa coluna, a gente está criando o elemento e passando a data direto, que vem do banco, certo? Então, ao invés de passar direto aqui, a gente vai utilizar a nossa função formatDate e passar a data que vem do banco aqui agora. Então, vamos salvar para ver. Olha só como ficou. Não ficou do jeito que eu queria, vamos ver o que aconteceu. Ah, sim, esqueci de um detalhe aqui. Antes de passar esse objeto com essas configurações, a gente precisa passar aqui o formato da data, né? No caso, eu vou passar aqui, ó, PTBR, beleza? Eu vou salvar. Agora sim. Então, tá aqui. Ele traz certinho pra gente. Como eu falei, então se eu botasse aqui o short na data, ele traria assim só o nome, já formatado para o padrão PTBR, beleza? Vamos deixar longo aqui, legal, show de bola, funcionou perfeitamente. Beleza, o que mais está faltando aqui? Falta a gente ajeitar os status, né, para mudar a edição e a exclusão aqui. Vamos fazer primeiro mais fácil, vamos fazer o de excluir, beleza? Então vamos lá, vamos aqui, ó, logo abaixo da nossa função addTask, vamos criar uma funçãozinha const, deixa eu dar uma separadinha aqui, delete task. Vai ser assíncrona, sabemos, passar aqui arrow function, beleza. Primeiro de tudo, para me deletar uma tarefa, eu tenho que saber qual tarefa eu quero deletar, certo? Então eu vou receber aqui o ID, né, o ID dessa task que eu quero deletar. Show de bola. E aqui eu vou botar um alert, delete task. Agora eu quero saber quando é que eu vou executar essa função delete task aqui. Quando eu clicar no botãozinho aqui da lixeira, certo? Então a gente tem que ir lá no botão da lixeira, no momento que a gente está criando ele, e adicionar um event listener nele. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá na nossa função que cria aqui, né? Que monta esses elementos pra gente. Vamos procurar o nosso botão de exclusão, tá aqui ele. E vamos adicionar nele o event listener, tá? Então aqui abaixo, ó, aqui a gente pegou o botão e adicionou a classe, certo? Então, eu vou dar uma separada aqui de novo, vou pegar esse botão e adicionar um event listener. Add event listener. Agora o evento que a gente vai ouvir é o click. E qual a função que a gente vai executar? A gente vai executar a função delete task, certo? Inclusive, para a gente poder ver que está pegando o ID certo, eu vou botar aqui delete task mais ID, para a gente poder ver se vai dar certo mesmo. Então a gente precisa passar aqui, ó, deu um erro aqui, porque a gente não terminou, né? Mas vamos lá, show de bola, a gente precisa passar essa função aqui. Como é que eu vou passar isso? Eu vou passar ela assim. Vamos ver se funciona isso daqui. Ó, ficou esquisito, né? Ele não veio o ID, veio Object Mouse Event. Então tá esquisito isso daqui. Por quê? Quando a gente precisa passar o ID, pessoal, por exemplo, um parâmetro, tá vendo? A nossa função espera receber um parâmetro. A gente não pode passar ela desse jeito aqui. A gente deve passar uma função anônima aqui, por exemplo, tá? Aqui é uma função anônima, como a gente já está acostumado a fazer, certo? E dentro dela, a gente chama a nossa função de deletar, passando um ID.
Da onde é que está vindo esse ID aqui? Daqui da nossa tarefa que a gente já está pegando, beleza? Então é isso que acontece. Então a gente não precisa passar aqui as chaves quando só tem uma instrução, certo? Então a gente precisa passar dessa forma aqui. Show de bola, então vou salvar. Vamos dar uma olhada então agora. Eu vou clicar aqui. Olha só, delete task ID 56, delete task ID 57. Então funcionou agora. Tá vindo o ID da tarefa, beleza? Então os IDs aqui estão um pouco altos porque eu já fiz bastante testes, né, de adicionar as tasks e tal. E o banco de dados ele continua da onde parou lá, beleza? Então tá aqui, tá funcionando certinho. A gente já tá conseguindo pegar o ID da nossa task que a gente quer excluir e executar a nossa função. Então vamos voltar lá para a nossa função e vamos continuar aqui a implementação. A gente vai simplesmente fazer outra requisição, certo? Então vamos lá, await, como a gente já está acostumado, vamos utilizar o fetch para fazer outra requisição. O endpoint vai ser http localhost 3333 tasks. E agora tem uma diferença, né? Que vai ser barra o ID da nossa task. Esse é o endpoint completo. Só que esse ID aqui não vai ser um fixo, vai ser esse que vem aqui. Então a gente vai ter que passar aqui. Eu vou fazer diferente. Ao invés de passar aqui duas aspas, eu vou passar aqui duas crases, tá? Esse aqui é como se fosse o acento agudo ao contrário, beleza? Então passo aqui, vou passar a minha string e agora eu consigo intercalar aqui, passando o JavaScript aqui dentro dessa string. Então eu coloco o cifrão, abro e fecho chaves, beleza? E aqui dentro eu consigo colocar código JavaScript. Então eu vou pôr a minha variável ali, ID. Então esse é o nosso endpoint agora. Localhost 3333 tasks o ID que eu quero excluir. Só que agora eu preciso também passar aquele objeto de configurações, tá? Só que ele vai ser um pouco mais simples agora. A gente só precisa dizer o método, o verbo no caso, delete. Beleza, é isso. É bem simples essa função. E agora aquele mesmo problema, né? Então quando a gente deletar, a gente precisa recarregar as tasks na tela. Então quando terminar, vamos chamar a nossa load tasks aqui para ele atualizar a tela pra gente, beleza? Então show. Vamos excluir, por exemplo, essa daqui, ficou errada. Tá lá, show demais, hein? Mais uma, perfeito, pessoal, funcionando perfeitamente. Então vamos pro próximo aqui. Então vamos fazer agora a função aqui do select, né? Quando eu selecionar aqui, por exemplo, um status diferente para concluída, eu quero que isso seja refletido lá no meu banco de dados, certo? Então, quando eu voltar aqui para minha aplicação, eu quero que esteja concluída, certo? Mas não é o caso agora. Então, a gente vai precisar criar uma função para atualizar a nossa tarefa. Então, beleza, vamos lá. Vamos minimizar aqui a função que exclui e vamos criar logo abaixo aqui a função update task. Beleza, passo um arrow function. E aqui é o seguinte, a gente já sabe que é assíncrono. E da mesma forma que a gente precisa saber qual a task que a gente quer deletar, a gente precisa saber qual task que a gente quer atualizar. Certo? Então vamos passar um ID dessa task aqui. E não só isso, certo? A gente precisa também dos campos que a gente vai atualizar. Por exemplo, se eu quisesse atualizar o título, se eu quisesse atualizar o status, tá? Então a gente, ao invés de passar só o ID aqui, a gente vai passar uma task inteira, tá? A gente vai passar uma task nova e a gente vai atualizar a task com o ID que vai vir dentro dessa task, beleza? Inclusive a gente pode fazer aqui igual a gente fez na nossa função aqui, ó, onde a gente tirou de dentro da task, a gente tirou esses dados, a gente pode fazer da mesma forma. Então eu vou só copiar aqui, ó, a gente pode fazer isso daqui. Aí o que a gente vai fazer? Outra requisição, né? Outra requisição na nossa API lá. Então await fetch, aí o endpoint vai ser exatamente, o endpoint vai ser esse daqui, a mesma forma, beleza? http localhost 3333 tasks id, o ID da task que a gente quer atualizar. Aí a gente passa o objeto aqui e o método, ao invés de ser delete, vai ser o método put, beleza? E aqui a gente também vai precisar passar os headers, que vai ser um objeto também. Aí a gente vai passar a chave content type e o valor application JSON. Show de bola. E agora a gente precisa passar o body. Diferente do body da rota de adicionado, da rota post, que precisa somente de um objeto com o título, né, já que a data é gerada automático e o status da task já vem como padrão pendente, aqui na hora de atualizar a gente precisa especificar qual é o título e qual é o status. Então olha só, a gente poderia passar um objeto aqui, né, e a gente passaria o título e o status aqui também, certo? Então, como
a chave, ó, a gente tem a chave título e o valor vem daqui do título, certo? Quando a chave e a variável do valor aqui são iguais, a gente não precisa passar duas vezes, tá? Só assim ele entende que tem uma chave título com esse valor, uma chave status com esse valor. A data a gente não consegue editar, então não precisa desse daqui aqui. Show de bola. E aí, agora a gente pode usar aquele método lá, jason.stringify, para converter esse objeto em uma string, beleza? Inclusive, se a gente quiser eliminar outra linha até, a gente pode fazer o seguinte, a gente está tirando essas informações aqui de dentro da task, certo? A gente consegue fazer isso aqui diretamente no parâmetro. Então a gente pode já remover aqui de dentro da task essas informações, tá? A gente nem precisa dessa linha. Beleza, show de bola. Depois de atualizar a nossa task, a gente chama o load tasks de novo para poder atualizar a tela para a gente. Fechou, show demais. Agora a gente vai ter que definir lá quando a gente vai usar essa função aqui, beleza? Vou fazer o seguinte, a gente vai chamar essa função aqui sempre que a gente alterar aqui, por exemplo, tá aqui em pendente, eu mudei para concluída, a gente chama a função de atualizar a task, passando os dados dessa task aqui com um novo status para ela poder atualizar lá no banco, beleza? Então vamos lá, a gente vai precisar adicionar um event listener no nosso select, certo? Então vamos lá no momento da criação do nosso select, que foi aqui na nossa função create row. Nesse momento aqui a gente criou o nosso select. Então vamos fazer o seguinte, pegar o nosso select, adicionar um event listener, add event listener, e aí a gente vai utilizar aqui o evento que a gente vai ouvir é o evento de change, de mudança, né? Sempre que mudar lá a opção do select vai executar uma função. E aí a gente passa essa função aqui. E aí a gente chama a nossa função update task. Beleza? A nossa função update task espera receber os dados da nossa task que a gente quer editar, certo? Então a gente já tem aqui os dados separados, ó. A gente só precisa passar para lá. Então, por exemplo, a gente tem o ID, o título, a data e o status tudo separadinho aqui. O que é que a gente pode fazer então? Deixa eu achar, tá aqui. Aí a gente vai passar um objeto, ó. Por exemplo, pode passar um objeto passando o ID, passando o título, passando o created at também, beleza? Passando o status. Porém, o status não vai ser o mesmo status que veio do banco, né? O status é o status novo que a gente quer atualizar, que vai vir do select. Então, aqui na nossa funçãozinha, a gente pode receber o evento e de dentro do evento a gente consegue tirar o elemento que executou esse evento, que disparou esse evento, beleza? Então, de dentro do evento, olha só, da mesma forma que a gente fez aqui, dentro do evento, eu vou tirar o target, que é o elemento que disparou o meu evento, no caso o select, certo? Então quando eu mudo aqui, select vai disparar para mim a minha função e eu consigo recuperar o select aqui. Então o status novo vai ser o status que está no select agora, certo? Então aqui na minha chave status eu posso passar como sendo o meu target, que é o meu select.value. Beleza? Porque quando eu clico aqui e mudo, eu altero o valor do meu select. Então estou recuperando esse valor aqui e passando no status. Aí aqui a gente pode fazer um pouquinho diferente. Ao invés de repetir tudo aqui, a gente pode fazer o seguinte. Aqui em cima a gente está recebendo uma task, certo? Então ao invés da gente só repetir isso aqui, ó, a gente só está repetindo. A gente pode pegar essa task, olha só, pegar a task aqui e espalhar as propriedades dela aqui dentro, né? Então a gente pode passar o spread operator aqui. O que é que esse spread aqui vai fazer? Ele vai pegar cada uma, olha só, ele vai pegar cada uma das propriedades que tem dentro da task e vai jogar uma por uma aqui dentro, que é exatamente o que a gente estava fazendo. Pegava o ID e botava aqui, pegava o título e colocava aqui, beleza? Ele vai colocar o status também, só que o status a gente está substituindo ele aqui, beleza? Então vai funcionar certinho. É basicamente isso. Vamos ver se está funcionando. Então tá, já salvei, vou atualizar aqui, tá tudo pendente, por exemplo, aí vou deixar o like no vídeo e vou botar para concluída. Beleza, mudei o meu status, agora vamos atualizar aqui para ver. Olha só, agora sim, tá vindo certinho, hein? Show demais. Então beleza, pessoal, agora a gente vai fazer aqui a parte de edição, né? Quando a gente clicar aqui no lapisinho, aqui vai aparecer um input que já vai vir pré-preenchido, né, com o título da tarefa. A gente vai conseguir editar esse título e pressionando Enter a gente confirma essa edição, beleza? Então, para fazer isso, a gente vai ter que criar um formuláriozinho aqui, né? Porque já que a gente não vai ter um botão como aqui para clicar, para poder disparar o evento, a gente vai fazer um pequeno formuláriozinho para a gente poder enviar pressionando Enter. E dentro desse formulário a gente vai colocar um input, beleza? Então, vamos começar criando esses elementos aqui. Então, vamos voltar aqui no nosso JavaScript.
Aqui embaixo a gente está criando os botões, certo? Aqui embaixo eu vou criar o nosso formulário e nosso input, beleza? Então vamos pôr aqui const, vai ser o formulário de adição, eu vou chamar de edit form. Vamos usar aqui a nossa funçãozinha, então igual create element, beleza? E a tag que a gente vai criar é o form. Então vamos criar agora o nosso input, então vou dar const, vou chamar também de edit input. Tá? Vamos também usar nossa funçãozinha aqui e vai ser um input apenas. Show de bola. Agora, pessoal, o nosso input aqui, ele vai estar dentro do nosso formulário, né? Então vamos colocar aqui logo. Olha só, vou pegar o nosso form, edit form, vamos dar um append child nele e colocar o edit input, beleza? Agora que a gente tem os dois elementos criados, vamos ver aqui, quando é que isso daqui vai aparecer na tela? Quando a gente clicar no lapisinho, certo? No botão de editar. Então, no momento que a gente está criando o botãozinho de editar, a gente precisa adicionar o Event Listener para fazer essa ação, beleza? Então vamos procurar aqui o nosso botão de editar. Tá aqui ele, ó, Edit Button, que a gente criou aqui em cima. Logo abaixo aqui do nosso form, eu vou pegar nosso botão, Edit Button, e vou dar um Event Listener, né? Vou adicionar um Event Listener. Então, Add Event Listener, beleza. Aqui no primeiro parâmetro a gente passa o evento, então vai ser o evento de click. Tá? E aqui a gente pode passar uma função. Eu vou passar direto aqui, uma arrow function. Beleza? A gente vai fazer uma ação bem pequena aqui, então vamos deixar direto aqui, beleza? Então vamos por partes. Quando eu clicar aqui, primeiro esse texto vai sumir, certo? Então vamos fazer isso daqui. Vamos pegar o nosso td title, ó, que é onde tem armazena, né? Onde a gente mostra o título, e vamos esvaziar ela, beleza? Então vou pegar td title, ponto inner text dela vai ser vazio, beleza? Então vou salvar, vamos ver se isso daqui vai fazer alguma coisa. Então clicou, sumiu. Clicou no outro, sumiu também. Então, essa parte está funcionando. Agora a gente só precisa colocar o nosso formulário aqui dentro da TD do título também, certo? A gente já montou eles aqui, já criou o form, já criou o input, já colocou o input no form. E agora, quando a gente clicar no botão, a gente vai pegar o nosso TD title e dar um append child do nosso edit form. Beleza, vamos ver isso daqui então. Salvei e vou clicar aqui. Tá lá, ficou o input, certo? Beleza, show demais. Só que ele não veio preenchido com o título da tarefa, né? Então vamos resolver isso daqui. Olha só, aqui antes da gente, não precisa ser antes, mas vamos fazer aqui antes, né? Antes de a gente adicionar o nosso input dentro do form, vamos atribuir o valor desse input. Então eu vou pegar aqui, ó, edit input. E a gente vai atribuir o valor dele, vai ser igual ao título da nossa task, né? Que já existe. Então, esse título aqui. Então, vou pegar e vou colocar aqui. Então, eu salvei aqui. Vamos dar uma conferida lá então. Aqui, vou clicar e show demais. Olha só. Agora sim, o input já veio preenchido e a gente consegue editar esse conteúdo, né? Só que quando eu pressiono Enter aqui, ó, ele recarrega a página, né? E não acontece nada. Então agora vamos trabalhar no evento aqui de enviar esse formulário, beleza? Então vamos aqui. Olha só, pode ser aqui mesmo, beleza? Vamos lá no nosso Edit Form, ó. E vamos adicionar um Event Listener nele também. Então Add Event Listener. E o evento que a gente vai ouvir aqui vai ser o Submit, beleza? E aqui a gente vai passar uma arrow function também. Vai ser uma funçãozinha um pouco mais simples, a gente pode passar direto aqui, beleza? Como a gente já sabe, o formulário ele tem um comportamento padrão, né? Quando a gente envia ele, ele recarrega a página. E não é isso que a gente quer, então a gente precisa recuperar aqui o evento, né, através da nossa função, para poder prevenir esse comportamento padrão. Então a gente vai utilizar o método event, né, aqui. Então acessa o método prevent default, beleza? Executa aqui, show de bola. Agora a gente pode até dar um alert aqui, testando form, beleza? Então vou salvar aqui, vamos dar uma olhada, vou clicar aqui, mostrou o formulário pra gente, escrever alguma coisa e vou dar um enter. Olha só, mostrou o alert pra gente e não recarregou a página, né? Então, perfeito. Deixa eu atualizar aqui agora, beleza? E agora o que a gente precisa é só pegar o novo título que a gente digitou no nosso input aqui e mandar para a nossa função que atualiza a nossa task. Então vamos lá, vamos fazer isso. Beleza? Não vamos precisar mais desse alert aqui. E já vamos chamar a nossa função update task aqui. Update task. Beleza. Como vocês podem ver, a nossa função ela espera receber aqui que um ID, né, um objeto, na verdade, com um ID, um título e um status, né? Então vamos fazer isso daí. Vamos voltar aqui para nossa função. Cadê? Perdi, tá aqui, beleza? Então vou passar um objeto direto aqui. Então a gente precisa passar o ID da nossa task. Então no caso tá aqui já separadinho o ID da nossa task. Então vou passar ele aqui.
o título da nossa task, né? Então title, e esse novo título vai vir do nosso input. Então vou pegar edit input, beleza? E vai ser o valor desse input, né? Então pronto, value. E aí a gente passa o status também, que o status já tá aqui, né? Separadinho também, então a gente pode passar ele aqui. Beleza, pessoal? Lembrando que a gente não tem necessidade de ficar escrevendo aqui, né? Ou, na verdade, status vai ser status, né? Uma chave status com o valor status que está aqui, beleza? Então basta passar um que ele já entende aí que é uma chave e um valor com o mesmo nome. Fechou, então vamos salvar isso daqui e vamos testar, né? Então deixar o like no vídeo, vamos colocar aqui no vídeo do projeto front-end, beleza? Eu vou pressionar enter. E show de bola, né? Ele atualizou pra gente, voltou aqui. E se a gente atualizar a página lá, tá tudo certinho. Tudo sendo refletido lá no nosso banco de dados, né, pessoal? Então aqui continua tudo funcionando e tá perfeito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei bastante de fazer esse projeto com vocês. Dá para melhorar, dá para adicionar mais algumas coisas, dá para mudar a cor quando tiver concluído, dá para fazer várias coisas aqui. Vocês podem criar as melhorias de vocês aí. Sobe lá no GitHub e publica o projeto de vocês lá pelo LinkedIn, me marca lá. Gosto muito de ver os trabalhos de vocês e o pessoal tem feito os projetos melhores do que eu mostro aqui, beleza? Então eu espero ver vocês aí postando esse projeto lá também, me marcando. Vou gostar muito de ver. Peço perdão pela demora desse vídeo ter saído, demorou bastante, né? Mas aqui pra frente o canal vai voltar com mais vídeos aí, mais recorrentes, beleza? Não se preocupe, vai ter bastante conteúdo legal, bastante projeto legal pra gente trabalhar ainda. E queria dizer pra vocês que comenta aí as dúvidas que vocês têm, porque como eu não tô conseguindo responder todos os comentários, né? Todas as dúvidas de vocês, eu vou fazer um vídeo semanal toda sexta, então vou selecionar as principais dúvidas aí. De repente uma dúvida que eu não consigo responder só no comentário, uma dúvida que é muito recorrente, beleza? Então eu vou fazer uma seleção de dúvidas na semana, vou lançar o vídeo na sexta para vocês, então vocês vão aparecer, eu vou tirar um print do comentário de vocês, então vai ser bem legal para mim poder responder mais vocês, beleza? Pra gente ter uma interação maior. Então vai comentando aí, pode comentar qualquer dúvida que vocês tiverem, beleza? Não vai ser só nesse vídeo, eu vou fazer um apanhado de dúvidas no canal em geral. E é isso, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e eu vejo vocês nas próximas. Valeu!